Muito bom dia. Seja bem-vindo a mais um podcast da Faculdade Paulo Picanso, onde temas relevantes da odontologia são tratados por nossos estudantes do 9º semestre. E aqui, Marlene e Tatiane, no nosso podcast Mitos e Verdades da Odontologia. Gostou do tema? Todo semestre a gente tem um bloco só de mitos e verdade. Então, o que é que você está esperando? Dá a tua curtida e já vai compartilhando esse link para que outras pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. Tatiane, Marlene, vamos para o nosso momento quebra-gelo. Coisa boa. Tatiana, conta aqui para a gente, para quem está ouvindo, como foi que a odontologia surgiu para você? Pronto, eu sempre gostei da área da saúde, mas eu trabalhava em outras áreas, na parte administrativa, até que surgiu uma oportunidade, né? Eu tinha esquecido que existia a possibilidade com o Enem. Mas aí uma pessoa, tipo um anjo, né, e tal, conversou comigo e aí quando eu soube da possibilidade de vir pra cá, né, pra Fortaleza fazer a faculdade, foi um passo muito grande, né, porque eu sou do interior. Qual interior, Eu Tatiana? sou de Aracati. Oh! Um interior bem conhecido, né? É bom, tá? Aracati. E aí, lá, né, a gente, né, do interior, é um interior, mas é um local que, tipo assim, é praia e tudo mais, então a gente só tem uma universidade, né, lá. E não tem essa área específica Da odonto. da odonto, tipo, não tem medicina, né, o mais próximo que a gente tem é enfermagem. E aí eu cursava enfermagem porque eu sempre queria fazer odonto, né, tipo, dessa época pra cá. Tu fez enfermagem? Fiz enfermagem Mas um tu ano e fez meio. Um ano e meio. Um ano e meio Um só? ano e Medicina, meio não. de enfermagem, já pensando em fazer odonto, né? E aí, quando eu consegui vir pra cá, consegui as emendas, enfim. E aí, eu me apaixonei pelo odonto. Hoje, cada vez mais, tenho me apaixonado mais pela vivência, né? No posto de saúde. Tem sido incrível essa experiência de sair, né? Do comodismo de uma vida totalmente diferente pra viver isso aqui. E é isso. Tatiane, muitas pessoas que estão nos ouvindo podem se espelhar na tua história. Você é aqui do interior próximo, né? Aracati, região litorânea. Como é que foi sair de casa, vir para Fortaleza? Mora só aqui em Sim, Fortaleza? moro só. Se mudou de Malicuia? Mas eu vim com a vontade de Deus, A roupa do corpo. uma roupa do corpo E um sonho. e um sonho, literalmente. É o tema de um filme aqui. Literalmente. Eu agradeço demais meu pai, porque meu pai, ele sempre teve fé. Eu lembro que ele tava deitado na rede na sala, e aí eu falei com a Fábia pegou e falou assim, ó, você conseguiu seu fiéis, né, 100% e tudo mais, você tem... Isso era uma quarta-feira, ela falou assim, você tem até sexta-feira pra estar aqui fazendo a matrícula. Aí eu lembro que eu recebi essa notícia, cheguei a estar na sala... Caiu para trás? Bufo. Então, eu não tava entendendo nada. Aí eu olhei pro telefone, aí eu cheguei na sala, meu pai tava deitado com minha mãe e tudo mais. E aí eu lembro que eu conversando com meu pai, aí eu disse, pai, então, tem um negócio pra ele contar. Ele, o que foi? Eu acho que eu vou fazer faculdade lá em Fortaleza. Aí ele, como assim? Eu disse, então. Aí eu fui contando pra ele. Então, isso vem, né? Aí ele, é de Deus, você vai, a gente vai conseguir. E eu lembro que nessa época, eu tava saindo do trabalho de onde eu estava e eu não tinha especificamente o dinheiro pra vir pra cá, né? Tipo, aí eu lembro que meu pai falou assim... A minha mãe falou assim, foi muito interessante nesse dia. A minha mãe falou assim, a gente não tem dinheiro pra colocar a gasolina no carro, mas eu tenho R$50. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer din-din gourmet e tu vende com teu pai o din-din, a gente apura o dinheiro e na sexta-feira a gente vai pra Fortaleza. E aí eu fiz o din-din à noite com minha mãe e minha avó. De manhã, na quinta-feira, eu saí pra vender com meu pai. Eu do lado da rua, ele do outro lado da outra. A gente apurou mais do que precisava e a gente veio na sexta-feira pra cá. E meu pai veio o caminho todo, orando, glorificando ao Senhor. E aí eu consegui fazer minha matrícula e tudo mais. Aí eu lembro que eu falei assim, pronto, a primeira parte foi. E a segunda parte, eu vou morar onde? Eu vou fazer o quê? E aí meu pai foi muito engraçado. Ele disse assim, Deus vai prover, não se preocupe. O din-din era pra quê? Era pra conseguir dinheiro pra botar gasolina no tá carro pra certo. vir. E aí eu vim, tipo, em janeiro. Isso era em outubro, eu acho, setembro de 2019. Vim pra cá em janeiro de 2020. E aí começou minha jornada aqui em Fortaleza, morando sozinha. Vivendo perigosamente de Uber modo pra cima e pra baixo. Pra chegar nessa faculdade, a gente já tá no final, nessa reta. E eu não me arrependo de nada. Nada, nada, nada. São estudantes do nosso 9º semestre. Isso. 4 anos e meio
4 É, anos e era meio. pra ser 4 anos. 4 anos e meio. Passa rápido, né, Tatiane? Muito. Muito, muito rápido. E glória a Deus que eu não... E falta pouco. E você, Marlene? Também está aqui com a gente, Marlene. Como foi que a Odonto surgiu? Tu tropeçou e caiu na sala da Fábia, foi? Não, foi mais ou menos assim. Eu sabia que eu ia para a área da saúde, mas eu não sabia para qual área da saúde. Eu queria fazer faculdade, de alguma forma, assim, porque os meus pais, eles não tiveram oportunidade, meus pais não terminaram o ensino fundamental, mas eu não me conformava. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou vencer, nem que seja na raiva. Aí, Na raiva, fazendo raiva. aí eu peguei, fiz um... Eu não sabia para que área que eu iria, mas eu sabia que eu iria para a saúde. Aí foi quando eu entrei num curso técnico de saúde bucal. Lá tinha o curso técnico de enfermagem e o de saúde bucal. Enfermagem eu não queria, porque eu tenho medo de injeção. Aí eu decidi... Tu é daqui de Fortaleza? Sou do Maracanaú. Maracanã. Isso. Aí decidi fazer o de técnico de saúde bucal. E aí, fazendo o técnico, tava tranquila ali, sendo técnica, até que um amigo passou na faculdade. Quando ele passou na faculdade, foi em outra instituição, ele passou, eu achei incrível, fui perguntar a ele, fui sugar Dando tudo. corda. Bora, como foi que tu conseguiu, como foi? E aí ele me falou sobre o Enem, sobre o FIES. E aí no mesmo ano eu fiz o Enem, poucos meses depois eu já tinha feito a inscrição. Fiz o Enem, e aí faltando 30 minutos para acabar o prazo do FIES, ele me mandou uma mensagem, era, sei lá, altas horas da noite, já estava deitada para dormir, ele mandou uma mensagem perguntando se eu tinha me inscrito no FIES. Eu disse que não. Ele, pois vai fazer tua inscrição. Me inscrevi, no outro dia de manhã apareceu lá aprovado. E aí eu tive 3 dias para resolver tudo. A vida É em sempre 3 assim, dias. 3 dias, né? Eu tive 3 dias para resolver tudo e eu tava meio que sem acreditar. Tava indo de gaiata, porque eu sou gaiata. E aí só fui fazendo, não tava entendendo ainda o que estava acontecendo. Até que quando eu entreguei tudo, assim, na faculdade, a moça falou: parabéns, você está casando com a odontologia. E eu Olha. achava... Essa sensação é muito boa, né? Quando eu ainda lembro também dessa sensação. E eu achava que era uma brincadeira. Ela tá sendo educada, mas ela tava falando sério mesmo. Tá? É um casamento É um isso aqui. casamento. E aí foi quando me matriculei. E fui pra odonto e é o que eu quero seguir hoje. Ok. Segunda pergunta do nosso quebra-gelo. Vou começar por ti, Marlene. Se eu te colocasse na cápsula do tempo e voltássemos para o primeiro dia que você cruzou as catracas da faculdade, você faria algo diferente? Hoje, no 9º semestre, a gente tem outra bagagem, né? A gente tem outras vivências, tem outro olhar. E, às vezes, eu vejo pessoas dos semestres anteriores e tal, com algumas dúvidas que eu tive e hoje eu não tenho mais. Eu já tive, assim, muitos arrependimentos, mas acredito que tudo aconteceu da forma que teria que acontecer. Acho que o meu único arrependimento mesmo, assim, que não é um arrependimento, é mais uma falta de informação que eu tive, foi sobre FIES, Enem, SISU, ProUni, esse tipo de coisa. Porque como eu não tinha muito conhecimento na época, na verdade eu tinha 10% de conhecimento na época, eu só fui. Não tive aquele tempo assim de estudar o que era melhor, cada um e tal. Eu acho que eu teria tentado outras Outras opções de ingressar na faculdade. Ok. Mas não me arrependo. Tati. Pronto, em relação ao que eu poderia voltar no tempo e falar pra Tati antigamente, é que ela aproveitasse cada semestre como se fosse um período e um processo novo de aprendizagem, né? Porque quando eu entrei na faculdade, eu tava muito deslumbrada no sentido de, tipo, uau! Então eu comecei a viver muitas coisas, conhecer muitas coisas e eu entrava de cabeça com tudo. E eu queria acelerar os meus processos, né? Eu queria acelerar muitas coisas porque eu achava que se eu conseguisse acelerar, eu conseguia me tornar uma pessoa melhor. E não foi dessa forma que aconteceu, né? Eu tive que retroceder algumas vezes para poder reconstruir de novo aquele caminho, para eu poder aprender o que era necessariamente naquele processo de cada semestre, né? Porque cada semestre é uma experiência nova. São sensações novas, são desafios novos. Então, tipo, se eu pudesse voltar no tempo, era de falar, Tati,
aproveita cada momento que você tá. Não pensa no futuro de, tipo assim, não acelera o que você não precisa acelerar. E viva cada aula, aproveite cada oportunidade de conversar com pessoas, né? Pessoas são caminhos, são portas, então elas podem lhe orientar também, né? E é isso. Eu achei fantástico a expressão que você utilizou. Os processos de cada semestre. Como isso é importante para você que está chegando no seu curso de odontologia, respeite os degraus, as etapas de cada semestre, que isso é extremamente importante. E um mosquito me contou, um passarinho me contou ali que você inaugurou novas etapas aqui na faculdade, questão dos estágios. Conta um pouquinho para a gente aí. Isso foi em 2020, foi muito engraçado. Eu acho que a faculdade estava no início, assim, né, da graduação. Eu acredito que a faculdade começou na graduação em 2016, 2017, não me recordo. E aí, tipo, foi no início, antes da pandemia. Eu lembro que eu precisava de um emprego e um local para ficar. E aí eu cheguei pra Gracema, que ela é uma mãe, né, querendo ou não. Eu disse assim, olha, preciso muito de um emprego, muito um local. E na época existia um local que a gente ficava, né, os alunos, mas só podiam morar lá quem era... Da pós, da né? pós, A né? casa de pedra, né? Justamente. E aí eu cheguei pra ela e falei, olha, eu preciso de um emprego, nananã, sou do interior. E eu lembro que ela falou assim, olha, o que eu posso fazer no momento, deixa eu ver o que é que eu posso trazer, o que é que você carrega? Eu lembro que ela fez essa pergunta, tipo, o que é que você traz de bagagem de lá? E a única coisa que eu trazia era setor administrativo, que eu trabalhava na parte administrativa. Ela disse, então eu tô precisando de pessoas para setor administrativo, vamos tentar ver em relação ao estágio sobre isso. E aí eu, ok, vamos. E aí foi aí que ela abriu as portas pra... Eu fui a primeira estagiária da faculdade em 2020. E aí eu comecei no setor administrativo com o pessoal da pós-graduação. E aí veio a pandemia e tudo mais. Aí quando a gente voltou da pandemia, aí a gente começou os estágios novamente. E aí eu fui para outro setor. E aí foi novas experiências, coisas que eu aprendi absurdamente que eu pudesse fazer 2, 3 vezes. Eu tinha feito 2, 3 vezes esse processo. É o jovem aprendiz que você fala? Ou é outra coisa? Estágio na faculdade. O Estágio na faculdade, né? Uhum. Tá ok. Nossa terceira pergunta do nosso podcast. E agora, Marlene? E agora, Tatiane? Passos futuros. E aí, o que é que você pensa em fazer daqui a um pouco mais de 6 meses, quando vocês se formarem? O que é que vai ser de ti, Marlene? Atrás de emprego. Não, mas eu tenho... A gente tem as opções da pós-graduação, né? A gente estava até conversando sobre isso há 10 minutos atrás. Uhum. Estava falando sobre pós-graduação. Você vai fazer pós de quê? Pois é, eu tenho interesse na dentística, mas também tenho interesse na orto. E aí são 2 mundos, 2 extremos, Aí eu acho que daqui pra agosto eu decido, né? Ok. Mas muito provavelmente, eu sei que a minha opção, eu quero fazer uma pós e mercado de trabalho. Tati. Pois é, eu também. Eu tô nesse dilema, só que o meu não é só a pós, né? Eu tô na dúvida entre o mestrado e a pós. Aí eu quero fazer pós de orto, né? E eu também tô pensando no mestrado, porque eu gosto muito de ensinar, enfim. Aí eu tava até conversando com a Marlene, meu Deus do céu, como é que vai ser da minha vida em relação à escolha, né, no momento. Porque a gente sabe que a gente pode fazer várias pós-graduação no decorrer do tempo e no mercado de trabalho, mas o que é que eu queria iniciar logo após? Aí eu tô nessa dúvida do mestrado ou da orto. E, tipo, durante a faculdade você vai mudando, né? Sim. Porque eu comecei com cirurgia, louca por cirurgia. Eu também. Aí depois quis prótese, gostei de prótese, mas aí durou pouco tempo. E aí amei odontopediatria. Aí, enfim, fui gostando de várias coisas. Eu detestei odontopediatria. Nossa, eu amei. Nossa, eu iniciei a faculdade dizendo que eu ia amar odontopediatria e eu dizia que eu ia amar também dentística. Hoje em dia eu detesto. Não, eu gosto. O pior que eu gosto. Eu não tinha aquela afinidade, só que eu acho que quando você tá ali na teoria, quando você tá ali no início até, sei lá, 4º semestre, que você pega muita teoria, você tem uma ideia, assim, das especialidades. E quando você vai pro paciente mesmo, você vê o que dá muito certo para você, o que não dá. De acordo com o que se encaixa Tem um trauma. no seu perfil, né? Tem um trauma de odontopediatria. A turma de vocês, desse semestre agora, vai sair muito endodontista. É
verdade. Não, tem muita gente que gosta. Deixa eu eu... detesto. Nath Isael, Ravel e a Edila fizeram Maravilhosos, escola mas Né? não vai rolar pra mim ainda. Eu já me benzei. E o nada a ver. O que é que tu gosta de fazer? O que é que você tem planos para o futuro que não tem nada a ver com o odonto, Tatiane? Pois é. O passarinho me contou também que você gosta de... Ô, passarinho pra falar. É passarinho falante, né? Fala aí, Tatiane. Gente, pois é. Uma coisa que eu acho que poucas pessoas sabem, eu sou artesã. Desde pequenininha, aprendi com artesanato com minha mãe, com minha avó. Como a gente é de Aracati, né? Cidade de praia, a gente trabalha muito com artesanato. Então, eu cresci fazer artesanato e eu sou artesã hoje. Também é uma das profissões que eu tenho. Mas é uma coisa nada a ver com odonto, mas que é algo muito bom, muito satisfatório. Você vê, fazer, criar. Eu sou muito criativa, eu amo criar. E eu gosto de criar com coisas improváveis. Isso é muito massa pra mim. Aí na odonto já é diferente, né? Você cria, mas são com coisas já regradas, com coisas já pesquisadas. Então, tipo assim, é um extremo oposto. Tudo ali tem o seu padrão, tem seu né? padrão. E aí, às vezes, até minha pegada, tipo, artesanal, que é, tipo assim, dar aquele jeitinho brasileiro, aí eu lembro, opa, se eu der um jeitinho brasileiro, não vai dar certo. Tipo, preciso seguir as regras que foram implementadas. Os protocolos, as técnicas. Exatamente. Isso, É e, tipo, aí a odonto me ajuda muito nesse meu temperamento de, tipo, voltar pra trás e fazer algo totalmente diferente do meu comportamental, entendeu? Se eu fosse fazer. Aí eu me esforço 10 vezes mais. Ok. O fato de você ter habilidade como artesã manual ajudou? Ajudou muito. Porque, tipo assim, artesanato a gente trabalha com as duas mãos, então eu acabo manuseando com as duas mãos, né, na odonto, principalmente na dentística. É algo que flui, não é algo que eu me esforço tanto. Agora, em outras áreas, já me esforço 10 vezes mais, tipo na orto. Na orto eu me esforço bastante, porque você não pode ser tão delicada, você tem que ter força na cirurgia, você tem que ter de manejo, jeito. Mas ao mesmo tempo tem que ser delicado. Aquele fio que tem, nossa senhora. E você, Marlene? Nada a ver. O que nada a ver, eu tenho vontade, não de trabalhar assim, tipo, fora da odontologia, não tenho interesse, mas eu tenho vontade de aprender pra mim, pra ter o conhecimento, enfim, porque eu acho interessante. Eu tive aula de História da Arte há muito tempo atrás, ensino fundamental, e me apaixonei. Não me pergunte nada, não vou... Realmente nada a ver com Eu gostei muito, mas, enfim, é uma coisa que eu tenho vontade sim, de fazer um dia futuramente, um curso, alguma coisa. E gastronomia. Gastronomia. Eu tenho vontade de aprender. Alguma área específica? Eu vou para panificação. Não, eu quero aprender de tudo. Tudo. Eu gosto de cozinhar e eu acho... Prato, amiga. Tu cozinha lá, você... eu gosto de cozinhar, então eu gosto de, tipo, eu acho incrível quando eu vejo, assim, de culturas, né, de outros países e tal, que o pessoal usa, eu acho muito massa. Aí eu tenho vontade de aprender pra mim, não pra trabalhar com isso. Eu vou pro berço dos pães. Vou para Portugal e França aprender a fazer pães com quem mais entende de pães no mundo, né? Mas vamos lá. Agora sim, vamos iniciar o nosso podcast Mitos e Verdades da Odontologia. Tatiane, tu trouxe um convidado aí, apresenta para os nossos ouvintes aí, o nosso convidado. Esse aqui é o Fred. A gente trouxe ele hoje. Ele vai trazer algumas demonstrações pra gente. Ele tá tímido, mas já ele vai começar a falar. Mitos e Verdades é um quadro do nosso podcast que tem tudo a ver com o público que está nos ouvindo. Afinal de contas, é mito ou é verdade? Sangramento na gengiva, fio dental. O fio dental, ele causa sangramento na gengiva, mito ou verdade? Tatiane, como é que é isso? Explica para o nosso público. Então, todo mundo acha que é verdade, mas eu lamento informar que não é. É mito, né? A gente acha que por a gente usar o fio dental, aí a gente usa e sangra naquele momentozinho assim, a gente acha que é por motivo da invasão, né, do fio dental na gengiva, mas não é. Por quê? Porque o sangramento na gengiva, ele funciona por conta de uma inflamação que já existe, né, na área, né? E quando a gente introduz algo, quando está no local inflamado, é tendencioso sangrar. Isso é fato. Então, quando a gente tem uma gengiva saudável,
a gente usa o fio dental, ele não vai sangrar. E o fio dental, ele vai ajudar contra a inflamação. Esse é o ponto. Então, as pessoas acham que não é necessário o fio dental, mas ele é extremamente necessário para não causar inflamação, para justamente você não ter o sangramento. O sangramento. Que esse é o ponto. E aí eu trouxe até o nosso amigo Fred pra ele, eu vou ajudar, porque muitas pessoas falam, tipo assim, eu não uso fio dental, não tenho jeito, não tenho manuseio. E às vezes a gente só introduz, né, o fio dental na gengiva, mas não sabe exatamente o manuseio de como retirar. Às vezes, do jeito que se coloca o fio dental, começa a fazer assim, e aí acaba machucando a gengiva, e aí vai causar o sangramento. Justamente. E aí, acaba traumatizando mais Isso. ainda, né? com toda certeza. Como é que se usa o fio dental? Pronto. Então, A gente pode pegar um tamanho assim, tipo, trazer um pouquinho maior, tipo 30 centímetros, 40 centímetros. E a gente enrola nesse... Eu não sei dizer o nome desse dedo. A gente coloca. Enrola no dedo. E a gente pega com esses dois dedinhos assim. faz uma pinça. Isso, uma pinça. E aí quando a gente introduz... Peraí. Dá pra ver? Dá. Tá direitinho? A gente introduz, a gente coloca, né? A gente coloca aqui. E aí, de vez a gente fazer só isso aqui, a gente tem que colocar pro lado, abraçar o dente e arrastar. Porque ele vai retirar todo o local que Toda tá... aquela placa bacteriana. A placa bacteriana. Isso. Justamente, ele vai arrastar e ele vai retirar todo o processo. E a gente tem que fazer em todos os dentes. Não é só o dente da frente ou só o inferior da frente, não. É todos E os faz dentes. dos dois lados, né? Porque vai colocar aqui no dente, vai abraçar, tira de novo, no outro dente, tira. E de novo. E isso vai ajudar muito. Tipo, a gente faz isso antes da escovação, né? A gente passa o fio dental antes da escovação. E aí depois a gente retira o restante do resíduo que ficou com a escovação. Então, tipo assim, o fio dental ele é especialmente específico para não gerar inflamação, para não gerar sangramento Vai naquele evitar aquele local. acúmulo de placa também. Justamente. E se você acha que já está com inflamação, né? Que já está sangrando, continue passando fio dental, porque ele vai ajudar especificamente na, de certa forma, vou trazer um termo talvez errado, mas eu vou falar. Tipo, ele vai ajudar um pouco na cicatrização, porque ele já vai tirar aquele polo de inflamação que está lá, entendeu? E se já está inflamado, procure o dentista Isso. o mais rápido possível, né? Exatamente. Lembrando que as consultas regulares com seu cirurgião dentista é algo extremamente importante, né? E aí você fez a demonstração aqui, Tatiane, leva tempo, queira ou não, vai consumir um pouco de tempo o uso do fio dental. Vai um pouquinho, mas, tipo assim, é um cuidado que você tá tendo com os seus dentes para você não ter uma dor de cabeça totalmente futura, né? Porque esse acúmulo de placas ele vai gerar cárie, ele vai gerar inflamação na gengiva, ele pode, tipo, essa inflamação na gengiva, ele pode ocasionar dores, febre. Às vezes a gente, tipo, muita gente fala assim, eu tô com inflamação na gengiva, mas é só uma besteirinha. Quando a gente vai investigar, né, nós dentistas, a gente vai investigar e a gente vê o ponto específico da inflamação, não é só uma inflamaçãozinha pequena. Existe também até cirurgias gengivais para poder acabar com esses polos inflamatórios que existem. Então, vai ter um pouquinho de tempo mais ali para você fazer essa higienização, mas é algo que é extremamente bom para a sua saúde bucal, entendeu? Ok. Professor, deixa eu lhe interromper. A gente fez no Instagram uma enquete. Sim. E aí eu postei essa enquete e a gente pediu para os amigos, os odontoamigos, se puderem não responderem. O que foi mas que tu aprontou, Marlene? Não, a gente fez exatamente as perguntas, né? Já para ver como o que as pessoas sabem sobre a odontologia e principalmente as perguntas que mais os pacientes nos trazem, né? E aí, sobre esse do fio dental, eu coloquei. Usar o fio dental causa sangramento na gengiva. Aí, 74% das pessoas responderam não. Ufa. Mas 26% respondeu sim, por isso que eu não uso. Ah, tá. Entendeu? Então, assim, tem muitos pacientes que ainda não usam o fio dental porque acham que causam sangramento. E aí justificam, por causa disso, não usa o fio dental. Exatamente. Justamente. Interessante. Agora você já sabe que o fio dental ele não causa, né, o sangramento, né? Mito ou verdade? É mito essa questão de que o fio dental causa sangramento. Sangrou é porque existe algo que precisa ser Tratado.
tratado, verificado com o seu cirurgião dentista. Consulte seu dentista regularmente. Vamos agora para a nossa segunda pergunta do Mitos e Verdade. Queimadura e creme dental. Só tem costume, né? Queimou ali na cozinha, tal, tudo mais, e passa creme dental. Como é que é esse lance? É mito ou verdade? Isso é um super mito. Super mito. Super mito. Eu acho que todo mundo, assim, escutou na sua infância, veio de mãe, de vó, enfim. Principalmente gente do interior, né? A gente que tem contato, assim, a Tati é do interior, eu tenho família no interior. Então, a gente acaba escutando esse tipo de coisa. E é um mito. Tanto porque a pasta de dente, ela é uma pasta para o dente. Por conta da refrescância da pasta de dente, acredito que por isso as pessoas começaram a utilizar. Porque quando ela é passado na queimadura, ela dá assim uma refrescância, não é, Tati? Uhum. Já usou a Tati? Já usou? A gente estava conversando sobre isso, né? Tipo assim, de onde é que veio o foco para entender as pessoas colocar a pasta de dente na região da queimadura. E a gente entendeu que as pessoas antigamente elas colocavam a pasta de dente para gerar alívio naquele local. E de certa forma vai gerar o alívio por conta do flu, né? Sentiu? É. Sentiu que aliviou? Aliviou ali. Aliviou. E aí, tipo assim... Então você queimou e usou a pasta dental. Eu usei manteiga. Foi manteiga. Eu fui manteiga. E aí aliviou a pasta dental, né? Porque ela alivia a dor, porque querendo ou não, tipo, a gente sente a dor depois, né? E aí aliviou, mas quando eu entendi que a pasta de dente ela aliviou a dor, mas ela poderia gerar algo muito maior, tipo, uma infecção, uma alergia e gerar, tipo, de muito mais problemas do que uma solução. Justamente. Porque, tipo assim, a pasta de dente, ela tem vários produtos químicos nele, né? Vários compostos químicos. E São corrosivos, então. Tem álcool, tem abrasivos. E aí, uma das coisas que tem é o flúor. Aí, que é o flúor que ele gera o alívio instantâneo naquele local, na região. Mas, em compensação, os outros resíduos químicos que tem na pasta vai influenciar a inflamação ou a alergia naquele local, entendeu? E uma queimadura, ela é uma ferida exposta. Então, quando acontece que você se queima e você vai no hospital, aquela ferida tem que ser limpa. Se tiver com manteiga, se tiver com pasta de dente, vai dar uma dificuldade muito maior para limpar. Então, assim, o certo não é nem a pasta de dente, a pasta d'água. Ela pode ser utilizada para cobrir ali, proteger, porque é até uma ferida exposta. Ou na água corrente, né? Você coloca na mais água indicado corrente. a água corrente. E imediatamente procurar socorro. Professor, eu fiz essa pergunta também no Instagram. Deixa eu lhe mostrar. E aí? Eu fiz essa pergunta no Instagram. O que foi que tu aprontou, Marlene? Tá aqui, ó. Após uma queimadura, eu aprendi que posso passar. 53% respondeu pasta de dente. 19% respondeu manteiga. Eu responderia manteiga. E 28% respondeu outra opção. Tipo, passaram outras opções enfim, na queimadura. Ok, vá imediatamente, procure socorro médico, água corrente, né? E pasta d'água, se possível for, tampar um pouquinho, porque a queimadura é uma ferida exposta. E dependendo do grau também, né? Pode ocorrer mais problemas. Né? Nossa, última pergunta. Estamos chegando ao finalzinho do nosso podcast Mitos e Verdades. Vamos lá. Esse aqui é campeão. Esse aqui é campeão. Inclusive, você que está nos ouvindo já pode ter ouvido essa história aqui. Quantas vezes eu como trabalho na atenção pública, quantas vezes eu não já ouvi mães, paizinhos que chegam com essa história. Antibiótico causa cárie? Vamos esclarecer essa questão para o nosso público ouvinte. Agora com vocês. Vamos lá. Não causa cárie. O antibiótico, ele, em nenhum momento ele vai causar cárie. Como é que funciona? A cárie, ela é uma bactéria, né? Que ela vai corroer o dente por conta do excesso de açúcar ou alimento que está no dente, né? Então, o que o antibiótico pode fazer? Ele pode acelerar o crescimento da cárie já existente. Mas dizer que o antibiótico ele é um causador de cárie é mito. Totalmente mito. Ele não tem essa ação antibacteriana para poder causar a cárie, né? Se bem que o antibiótico, ele é... A cárie, ela em si, ela
Para ela nascer, ela precisa de 3 coisas. Ela é multifatorial. Né? Isso, para ela acontecer, ela precisa de 3 coisas. Da bactéria, do açúcar e do dente. Pronto. Esse é o básico. Então, assim, muitas vezes a gente vê os pais chegando na clínica e aí falando, não, meu filho tem muita cárie porque ele toma muito remédio. Antibiótico. Aí esquece da parte que a criança passa o dia no pirulito, chocolate. Sem enfim, escovar os dentes. Exatamente, principalmente sem escovar o dente. E isso foi exatamente uma das respostas que eu tive, né? Teve uma A pessoa... enquete. professor, essa enquete foi maravilhosa. Eu me choquei que teve coisas que eu não... Porque muita mãezinha, tipo assim, a criança ela já tá com a cárie, ela começa a tomar os antibióticos e a cárie ela vai ter a tendência a acelerar mais por conta que ela já existe ali. Então, tipo assim, a mãezinha vai associar que é o medicamento. Uma coisa com a outra. Sendo que não é, entendeu? É totalmente mito. E tipo assim, eu acredito que nem precise parar de dar os doces para criança, porque criança vai ter que dar. É bom, né? É bom, todo mundo come. Mas se for para dar doce para criança, não dá assim aos poucos, tipo um pouquinho agora, um pouquinho daqui a 1 hora, um pouquinho... Não, dá logo todo de uma vez, deixa a criança comer logo tudo que ela tem de doce e bota para escovar o dente. E pronto, porque a cárie ela não depende assim da quantidade de chocolate, é da quantidade de tempo. É a frequência. Exatamente, a frequência. Com que é ingerido o açúcar. É a frequência que é ingerido o açúcar, não a quantidade. A frequência que tem a ingestão de açúcares não acompanhada da devida higienização. Exatamente. Dos dentes. Não é o tanto do tanto que ela come, é o tanto que está de resíduo de exposição exatamente, ao açúcar. Então, tipo assim, comeu, escova os dentes, sabe? Tipo, a gente fala assim, o dentista pede pra escovar 3 vezes ao dia. É pra escovar 3 vezes ao dia, porque... No mínimo. O mínimo dos mínimos 3 vezes ao dia. Porque muitas Pode crianças... ser mais? Tipo, mais melhor. Eu tive até um caso de uma criança, acho que ela tinha nem 2 anos ainda, professor, essa criança. Ela tinha 1 ano e pouco, nem falava essa criança. Ela foi em odontopediatria. Ela chegou com os dentinhos já todos cariados. E a gente foi entender o foco também. Eu fui entender o foco, né, da cárie dos dentinhos dela. A mãe dela dava leite com Nescau todos os dias pra ela tomar à noite e não escovava os dentinhos dela. De noite. De noite. Então ela já dormia com açúcar dentro da boca. A noite toda fermentando. Exatamente. E aí a gente teve que passar flu, né? A gente passou em 15 dias o flu concentrado. E aí, tipo, a gente esperou, né? Pra depois a gente começar os devidos procedimentos nos dentinhos dela. Mas era uma criança que não tinha nem 2 anos. Já estava com a saúde bucal totalmente debilitada ali por conta do açúcar ingerido todas as noites. E depois não havia escovação, entendeu? Professor, e esses mitos e verdades que tem na odontologia, a gente trouxe 3 perguntas, né? Mas teve mais dúvidas que o pessoal me mandou. Enquete, o que foi que saiu aí? Deixa eu te falar. Olha o que é que o pessoal me mandou. Isso são os mitos e verdades, né? Que tá aí com os pacientes. Dente de leite não precisa de cuidado, porque vai cair. Vai cair mesmo? Se a gengiva sangra, é melhor evitar escovar. Escovar os dentes com força deixa mais limpo. Fio dental só é necessário se a comida ficar presa. Mastigar chiclete substitui escovação. E água oxigenada clareia os dentes. É tipo assim, muita coisa que... Assim, uma parte dessas dúvidas aqui não chegaram para mim. E eu fiquei chocada quando eu vi. Tem muita coisa aí que a gente ainda não conseguiu... Abranger. Que a gente não conseguiu meio que ensinar para os pacientes o certo e o errado. E já fica as opções para os nossos próximos podcasts. Trazer as perguntas. respostas adequadas para cada uma dessas perguntas que foram apresentadas aqui. E estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Palavras finais, Marlene. Eu acho que ainda tem muita coisa ainda que os pacientes têm dúvida. Eu acho que a odontologia ela ainda tem que chegar em mais lugares. Sinto que a saúde pública, vindo aqui para a área da odontologia, ela ainda está ali precária, tem algumas faltas, e acho que muitos desses pacientes, eles têm essas dúvidas por falta de conhecimento. Eu acho que isso tudo é falta de conhecimento e às vezes não é culpa deles. Eu sinto que às vezes é até culpa nossa de não
responder, de não deixar claro. Eu sinto que tem muito paciente que chega para mim e fala que o dentista nunca explicou por que precisa de limpeza, por que precisa colocar um flúor, por que a pasta tem que ser sem flúor, ou por que a pasta tem que ser com flúor e não sem flúor. Então, tipo assim, eu sinto que a gente também tem meio que culpa nisso. De certa forma. Ok. E minhas considerações finais é, tipo assim, a gente entender também a cultura de cada local que a gente está, né? Tipo, a cultura do Brasil é totalmente diferente de uma cultura lá fora. Se a gente trazer, né? Eu já cheguei a ver um vídeo de pacientes na Índia que eles fazem uma extração no meio da rua, só com um alicate e tá tudo certo. É algo cultural para eles não têm conhecimento, mas também não têm acesso. E a gente como... Não tem um recurso também, recursos, né? E nós como profissionais da área, né? A gente também não só visar algo profissional ou financeiro, mas também ter, como eu posso dizer, sensibilidade, empatia, resiliência com pessoas que de fato não entendem em relação ao cultural, que de fato não têm acesso à abordagem, a gente ter empatia de conversar com essas pessoas, de trazer tipo, algo totalmente contracultural a elas, né, trazendo a cultura da odontologia para elas. E se a gente possível também levar recursos para essas pessoas, a gente levar, tipo, nem que seja tipo recursos de fala, né? Levar essas pessoas que não conseguem, porque a gente vai melhorar muito a vida de vários pacientes que estão sofrendo, né, com doenças. Muitas pessoas chegam a óbitos com doenças odontológicas e por falta de conhecimento. Então, desse podcast, eu acredito que vai abranger muitas pessoas, porque são coisas simples, culturais, mas que podem ser resolvidos dentro de casa com seus filhos, né, seus pais, e vai ajudar muito quando chegar no consultório pra gente também. Sim, eu acho que a gente tem que... as pessoas ainda precisam aprender o básico, entende? Acho que no extramuro, no posto, teve assim, situações que o paciente não sabia passar um fio dental, o paciente ele não sabia, enfim, que a prótese tinha que ficar na água. Tinha muitas dúvidas assim que a gente achava que todo mundo sabia. Mas quando a gente vai ver na realidade, muitos não sabem. E agora no 9º semestre, que é o extramuros, que vocês vão, saem dos muros da faculdade, foi muito aprendizado, não foi? Muito aprendizado. Tipo assim, lá no posto que eu fiquei, achei muito interessante porque eles também consultam recém-nascidos, né? Tipo, de meses, e eles ensinam como fazer a higiene bucal desses recém-nascidos. Eu achei sensacional a abordagem delas, né? Eles ensinam... Ficaste aonde? Qual foi teu posto? Pronto, eu fiquei no Régio Jucá. Ok. E aí lá, elas fazem ações, né, com recém-nascidos. Ela ensina como colocar a gazezinha no dedo, fazer a higiene bucal do recém-nascido, né, para retirar aquela pasta de leite, para poder não prejudicar já a criança, tipo, já no crescimento, né. Eu achei sensacional, coisas que deveriam ter em qualquer local. Porque eu do interior, eu sei que, tipo, no meu interior não tem isso, né. Cada um por si, principalmente as pessoas visam o financeiro, né? Tipo, no interior. Interior, eu já sinto que é complicado. Então, tipo assim, eu vejo, né? Porque eu já saí do meu interior e meus pais trabalham na parte da saúde, né? Então, eu sei como funciona ali dentro, né? Os profissionais que se formaram e não querem abranger a população, não tem empatia com a população. Tipo assim, chega um paciente que tá com urgência e pede pra encaixar. Não vou encaixar porque eu não quero. Entendeu? Só que cadê a empatia ali? Eu sei que vai gerar um esforço a mais, mas será que não vai mudar a vida daquela pessoa só pelo simples fato que você não atendeu aquela pessoa, tipo, só pra eliminar a parte da dor, o foco da dor, sabe? E as pessoas não fazem isso por orgulho, por ganância, e isso é muito ruim. Eu acho que a experiência do extramuro é completamente diferente do que a gente tem aqui. A gente está aqui na clínica da faculdade e temos pacientes todos os dias. Mas quando a gente chega num posto de saúde, eu sinto que é uma nova etapa. É uma nova descoberta. Completamente diferente. Eu fui achando que era uma coisa, cheguei lá, era outra completamente diferente. Eu gostei muito, assim, o atendimento do posto. Tipo, os pacientes, eles... Sim, não, mas no posto que eu tava, ele realmente era bem completo, assim. Alguns postos não são, então, mas esse que eu estava, ele era bem completo. Mas os pacientes chegavam e alguns estavam numa situação, assim, que... Precária, né?
a gente se olhava e a gente ficava, meu Deus, como que chegou nisso? Tipo, por quê? Entendeu? Por quê? Tipo, enfim. Agora vocês, como estudantes, podem entender melhor o que eu, no primeiro dia de aula do 9º semestre, eu falei para vocês, que o estágio extramuros é um momento em que a gente vai furar a bolha. Vocês saem da bolha da faculdade, vão encontrar uma nova realidade e isso faz parte do processo de aprendizagem de vocês. Muitos pacientes de lá a gente encaminhou para cá, porque lá não tinha como atender a demanda deles, o que eles estavam precisando, assim, e a gente já encaminhava para cá. Muitos. E a gente via a diferença, assim. E a realidade da gente também ter o domínio, né? Pra gente identificar o diagnóstico daqueles pacientes. Porque às vezes eles chegam com algumas coisas, eles acham que é pequena coisa, mas não é. E a gente, quando gera um diagnóstico correto ali, a gente sabe que pode precaver alguma coisa específica naquele paciente, também ajuda muito. Foi uma experiência incrível, né? Foi. Eu vou terminar o nosso podcast aqui parafraseando o pastor batista Martin Luther King, que diz assim: talvez não tenhamos feito o melhor, mas nós fizemos todo o possível para que o melhor fosse feito. São com essas palavras que a gente encerra por aqui. Obrigado pela sua atenção. Se você ficou com a gente até aqui, então é porque você gostou do nosso podcast. Deixa aí a tua curtida e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se e fique atento, ligue aí as notificações para que toda vez que tivermos conteúdo novo, você fique sabendo do que está acontecendo aqui. Quer aprender? Vem para a FAC PP.